Olá, gente, meu nome é Yuri Barbosa. Essa é a aula de colonização, espanhóis e ingleses na América, tá? Capítulo 2, segundo ano. Para começar, a gente tem que começar pensando o uso desse termo, tá, gente? Conquista, invasão ou ocupação. Dentro da história, né, a gente vai ter perspectivas teóricas diferentes. Então, essas historiografias, nessas perspectivas diferentes, vão usar termos diferentes, tá, gente? Isso vai depender muito mais de uma posição política ali, de quem está fazendo o texto e de como esse texto vai ser usado, tá, gente? O primeiro aí que a gente vai ver são as terras astecas, né? Os espanhóis chegam aí nos astecas por meio de Hernán Cortés, né? Um desses adelantados aí, né? Hernán Cortés ele chega no Império Azteca e ele vai conhecer Montezuma, né? O imperador azteca. Depois de conhecer Montezuma, ele começa a conhecer o povo, começa a conhecer ali as populações que moram ao redor do Império de Montezuma, né? E ele vai notando que Montezuma tem uma série de inimigos, que tem alguns povos que não gostam de Montezuma, que parte da população é insatisfeita com os altos impostos que tem que pagar para Montezuma. Então, o que Hernán Cortés faz? Ele se aproveita disso. Hernán Cortés ele chega com um exército de 500 soldados. O exército de Montezuma tinha aproximadamente aí 2, 3 mil soldados, ou seja, por mais que o Hernán Cortés tivesse armamento e tudo, ele não conseguiria vencer esse exército com facilidade. Então o que ele faz? Ele procura os inimigos de Montezuma, faz acordo com os inimigos de Montezuma para derrubar Montezuma. Após derrubar Montezuma, ele vai e mantém o controle de tudo. Porque aí ele consegue, inclusive, armar briga entre esses povos para que não haja união, né? Esse eu acho que é uma característica básica de todo o processo colonizador. O colonizador ele sempre vai buscar gerar conflito entre as populações locais. Para quê? Para enfraquecer esses poderes locais e assim poder trazer sua dominação colonial, tá, gente? Impor ordem, né, a esse caos que ele vai gerando. Então eles vão então Hernán Cortés vai manchar sobre a capital Tenochtitlan, tá, gente? Já no caso dos Incas, é o Pizarro, né? Francisco Pizarro é o grande nome aí dessa colonização. Pizarro vai fazer a mesma coisa que Hernán ali, a tática parecida, tá, gente? Ele chega lá no Império Inca, né? E parte para Cajamarca, onde ele vai e aprisiona o imperador. Ele promete soltá-lo em busca de um resgate, mas no final ele queima o imperador por morte na fogueira, né, gente? Isso é extremamente normal na época, tá? Esses espanhóis, eles são cristãos que estão vindo catequizar as pessoas. Quando eles chegam aqui e encontram essa população que vive outros deuses, para eles são todos pecadores. Então você tem uma justificativa divina até, né, para queimar as pessoas na fogueira, né? As pessoas estão vivendo aí a Santa Inquisição também, tá, gente? A Igreja Católica é uma das instituições que mais matou gente na história da humanidade, tá? Então a gente tem aí Cortés e Pizarro aí, né, aproveitando-se da união com inimigos dos povos aí, né, para fazer essas guerras, tá, gente? Quando eles dominam essas cidades, eles vão fazer uma arquitetura, né, que é bem parecida também com as cidades aqui no Brasil, tá? Você vai ter uma praça ali central, onde você vai ter uma igreja, né, e uma administração ali próxima da igreja. Quem mora próximo da igreja tem mais grana. Quanto mais distante da igreja, mais pobre, menos prestígio social você tem, tá? Isso é uma característica até hoje que costuma acontecer nas cidades, né? Os grandes centros das cidades, eles são valorizados e quanto mais longe do centro, menos valorizado é, né? Importante a gente lembrar aí o mito da completude. Por mais que Pizarro e Hernán Cortés tenham dominado esses dois impérios aí, não é um domínio total, tá, gente? São territórios gigantescos e os portugueses eles não conseguem se fazer presentes, né, de maneira efetiva para governar um território desse tamanho. Tanto que eles vão fazer uma série de acordos, né? Os vários espanhóis, por exemplo, vão casar com princesas locais, por exemplo, para poder ter acordos, né? Que são acordos aí não só de defesa, de comércio, né? Mas são acordos diplomáticos para poder manter essa dominação do território que é gigantesco, tá? Relembrando aí que as doenças tragas pelos europeus acabaram com boa parte das populações indígenas, né? Enfraquecendo aí esses povos. Eles usaram da desunião desses povos também, né, para manter essa colonização. Eles tinham uma tecnologia bélica, né, avançada, né, uso de pólvoras, aí, alguns elementos aí que vão facilitar essa dominação, tá, gente? E tinham visões de mundo diferente, né? A gente tem os astecas, por exemplo, eles vão fazer rituais antes de entrar em combate. Então, como eles fazem esse ritual, o espanhol já sabe que ele está vindo. Então, isso acaba o quê? Ele perde o elemento surpresa. Por quê? Porque os astecas eles têm um hábito de guerra que era esse, né? Que era os povos eles falavam que estavam ali, anunciavam que estavam chegando para o conflito. Algo que os espanhóis se aproveitam disso, né, para armar suas defesas.
E os espanhóis, eles vão conseguir conhecimento desses povos locais, algo que esses povos locais não vão ter, porque os indígenas aqui, eles não foram para a Europa ver como é que funciona lá. E os espanhóis, logicamente, que não vão abrir o bico, né, e falar como funciona tudo lá. É uma descoberta que está sendo feita ali na relação. E o espanhol sempre vai saber mais do indígena, já que ele está nas terras indígenas, né? Então isso aí são fatores que vão contribuir com a colonização, tá, gente? Na economia colonial aí, né, espanhola vai estar muito voltada para o metalismo, ou seja, o acúmulo de metais, tá? A mineração então vai ser uma atividade chave aí desse primeiro, em especial das primeiras décadas aí, tá, de colonização. Para isso, né, como é que eles vão fazer essa mineração? A gente tem a mita, que é algo que os incas já desenvolviam, né, que é um trabalho, uma espécie de imposto pago para o Estado. Ao longo de alguns meses do ano você trabalha para o Estado em obras públicas, em coisas que são coletivas, né, para você pagar seu imposto. Isso que já acontecia com os incas, né, os espanhóis chegam, conhecem isso, eles se aproveitam desse imposto que já é pago e trazem para o sistema colonial e fazem as pessoas continuarem pagando essa mita. Dessa vez, em vez de trabalharem para o Império Inca, vão trabalhar para o Império Espanhol. E a gente tem a encomenda, que é um hábito espanhol, né, que é o trabalho forçado aí, né, de indígenas, que também vai ser mantido. Então são duas formas aí de trabalho forçado, tá, que vai fazer o que? Os mitaios, né, esses trabalhadores forçados da mineração, que são aí grande parte indígena, né, nas primeiras décadas, e negra também. Então a mineração vai começar ali na América Central, né, no Haiti, na República Dominicana, mas é ouro de aluvião, né, aquele ouro que ele fica no raso ali no rio. Depois a gente vai ter Potosí e Zacatecas ali como dois grandes centros de produção, tá, gente? E logicamente que esse lucro, né, ele vai gerar milhões, mas ele vai ficar na mão de poucas pessoas, né? Você não tem um sistema de distribuição de renda, assim como não existe até hoje, né? Toda a riqueza nacional aí de todos os países da América do Sul ficam na mão de poucas pessoas. A distribuição de renda efetiva é algo que acontece em poucos lugares. Na agropecuária a gente vai ter essas duas ideias aí, a hacienda ela vai ter um sistema de policultura, ou seja, vai produzir várias coisas, é para uma autossuficiência local ali. E a gente vai ter as plantations que também vão ter na colonização inglesa, né, já vão ser monoculturas escravistas. Então tá aí, acho que a grande diferença aí para vocês pegarem, tá? A primeira ela é policultura, ou seja, várias culturas, e a segunda é uma monocultura, ou seja, uma única cultura que é para exportação, enquanto que o primeiro, que é de policultura, é para consumo local. Vai ter manufatura, artesanato, mercado interno aí também, né? A gente vai ter a obragem, que são oficinas, né? Essas oficinas aí a gente vai produzir artigos de couro, cigarros, charuto, né? Coisas feitas com a mão, tá, gente? Vai ter as corporações de ofício também, que aí é um escalão um pouco maior, né? Um pouco mais de prestígio social, ao mesmo tempo um pouco mais de grana rolando. Essas corporações, elas vão ficar restritas ali a uma série de classes sociais, tá, gente? A sociedade espanhola é extremamente estratificada socialmente. Se você é pobre, você dificilmente vai conseguir ascender socialmente. As pessoas se dividem em classes sociais ali que são muito bem, que são bem duras, né? Você não consegue transitar entre as classes, tá, gente? Com o andamento da colonização, né, a Espanha quer fazer um controle maior sobre a América. Então o que ela cria? A Casa de Contratação. Vai buscar ali manter um controle, né, do sistema de portos. Então você tem um sistema de portos únicos. Eles saem da Europa e na América eles só podem parar em Cuba, Veracruz, Cartagena e Porto Belo. Ou seja, você tem um sistema ali que fecha um circuito por onde esses navios andam, né? E esses navios eles não vão andar sozinho, né? Esses navios comerciais, eles vão andar em frota, né? Você tem uma série de navios comerciais e tem os galeões cercando, né? Que vão estar fazendo a proteção desses navios. Então é uma maneira também de você manter o controle, tá? Lembrando também que essas viagens demoram bastante, tá, gente? Para você sair da Europa, chegar aqui, carregar e voltar, isso aí vai demorar um ano. Então ao longo do ano você tinha aí duas frotas provavelmente, né? Uma no meio e outra no final do ano, que vão ir e vir junto, tá? A administração colonial começa, né, com Cortés e Pizarro aí, né, os grandes descobridores iniciais aí, os grandes invasores iniciais, eles são chamados de adelantados, ou seja, eles são os adiantados, eles chegaram primeiro. Como eles chegam primeiro, eles ganham o direito de fazer o que eles quiserem, portanto que eles deem uma parte do lucro para a coroa espanhola. Com o passar das décadas, a coroa espanhola vai vendo, né, que ela tem que ter um controle melhor disso, e de que os adelantados têm que dar lugar a uma outra forma de organização. Então Carlos V cria o Conselho Real e Supremo das Índias, né, que vai ali administrar, né, as colônias de forma legislativa, eclesiástica, militar e jurídica.
os adelantados vão perder seus direitos aí e vão ser criados alguns vice-reinos, né? O vice-reino da Nova Espanha, vice-reino de Granada, Peru e Rio da Prata, as capitanias gerais da Flórida, Cuba, Venezuela, Guatemala e Chile. E a gente vai ter aí dentro dessas capitanias, né, e desses vice-reinos, as chamadas câmaras municipais, ao qual ali você vai ter tanto os espanhóis quanto os filhos dos espanhóis controlando, né? Lembrando que os espanhóis estão ali com os altos cargos, né? Os filhos dos espanhóis vão vir em seguida. Aqui, a gente vai ver aqui isso agora, né? Sociedade colonial. A gente vai ter os chapetones, que é quem? São espanhóis. Quem nasceu na Espanha e veio para a América. Essa galera que é espanhola vai ter os maiores direitos, tá, gente? Crioulo, que é quem? É o filho dos chapetones, mas já nasceram aqui na América. Como não nasceram na Espanha, nasceram na América, já são tratados de outra forma. Mas eles são filhos de espanhóis, então eles têm uma série de direitos. A gente vai ter os mestiços. Quem são os mestiços? São filhos de crioulos ou de chapetones com indígenas ou negros. A gente tem que lembrar aqui que os indígenas e negros são objetos, então os homens chapetones e os crioulos lá, os ricos, eles vão utilizar dessas mulheres indígenas e negras como objeto. E os filhos que eles têm com esses objetos vão ser os mestiços, pessoas que não vão ser consideradas filhos legítimos, mas que vão ali receber um tratamento um pouco melhor, tá? Diferenciado. E lá embaixo na pirâmide social, indígenas e negros, que são aí essencialmente propriedades, né? São objetos. Muitos desses indígenas, logicamente, vão ter ali acordos, né, com esses espanhóis nas décadas iniciais, até porque os espanhóis, para manter esse domínio, né, vão fazer acordo com chefias indígenas locais, né? Até para você ter uma autoridade lá sobre a população. Mas na grande maioria os indígenas vão ser objetificados, assim como os negros, tá? A gente vai agora para Estados Unidos da América, tá? A gente vai ter a companhia de comércio, né, inglesa fazendo uma propaganda dessa América, né, tentando vender uma ideia, né, de novas terras, um novo mundo, né, uma maneira de você recomeçar a sua vida. Então você tem uma série de propaganda durante esse período. A gente tem que lembrar também durante esse período na Inglaterra que Henrique VIII começou a Reforma Protestante. Quando inicia a Reforma Protestante, começa uma perseguição religiosa a alguns grupos. Então, uma série de grupos ali religiosos vão buscar migrar da Inglaterra para os Estados Unidos para poder criar suas comunidades e preservar sua religião. Dentre eles, a gente vai ter os chamados pais peregrinos aí, que vão seguir a palavra de João Calvino, né? Onde o ócio, né? Ou seja, não trabalhar é pecado. Então, eles vão fincar com essa ideia de que o trabalho é parte da salvação. E isso vai ajudar muito eles no processo de colonização aqui a partir de 1620, tá? Eles vão criar, também valorizar muito a educação. Então vão criar a Universidade de Harvard, Cambridge e por aí vai, tá, gente? A gente tem aí as 13 colônias, tá? Importante lembrar que as 13 colônias, elas se organizavam por meio de assembleias, né? Então essas assembleias faziam o quê? Organizavam ali, juntavam as pessoas com poder local, né, para discutir a realidade daquele estado. Então isso fazia o quê? Com que em cada uma das 13 colônias a realidade social fosse discutida e pensasse soluções para tal. Isso vai fortalecendo uma certa unidade dentro de cada estado, tá, gente? E eles utilizam aí o centro-norte do chamado comércio triangular. Você compra melaço nas Antilhas, troca por escravos na África, depois volta para a América para vender esses escravos. Aí você tem um alto lucro, tá, gente? No sul, a gente vai ter aí aquela ideia de plantation que eu já falei para vocês, que existe lá na colônia espanhola, mas que também tem aqui na inglesa. O que é o plantation? Uma monocultura escravista, né? Uma imagem clássica aí para vocês dos últimos anos é o filme do Django, né? O filme do Django, ele vai ter essa cena aí que vai se passar numa plantation de algodão, né? É uma monocultura de algodão com mão de obra escrava, né? No sul dos Estados Unidos durante o período colonial, durante exatamente esse período que a gente está estudando, tá? E aí, só para relembrar, tá, gente? Essa organização de assembleias vai gerar o quê? Uma participação e um sentimento de autonomia frente à metrópole. Por mais que as 13 colônias estivessem submetidas às leis inglesas, do Império Inglês, essas assembleias vão dando uma certa autonomia para essas colônias, tá, gente? E é isso. Aí eu botei para vocês uma série de museus aí da América, tá, gente? Tentem dar uma olhada. Tem alguns filmes do Hernán Cortés aí. Apocalipto também, que é um filme que vai se passar na América Central, se eu não me engano. Não me lembro qual império.
Faz muito tempo que eu vi. Esse livro Utopia do Thomas More, eu já falei pra vocês em sala de aula também, né? Que ele vai narrar, um inglês falando da América, uma espécie de conto de fadas, né? Mas é uma ilha que tem um sistema democrático que vai inspirar o marxismo lá na frente. A Conquista do México, do Hernán Cortés também, que são os textos deles, é um livro muito interessante, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.